essa prova adaptada aqui, eu fiz junto com um professor de história, que os alunos foram mal, né? A primeira prova de história, os alunos rodaram e tal. E aí a gente pensou em adaptar a prova, em fazer a recuperação da sala de recursos com uma prova adaptada, tá? Então, o que que a gente fez? Nível P. O que que é o nível P? Bom, P é pequeno, né? Então, é uma prova que teve pouca adaptação. É uma prova para quem, né, consegue ler, mas tem dificuldade de interpretar. E teve dificuldade com o conteúdo em si. Eu vou dar um zoom, porque eu acho que tá difícil de ver, né? Vou a 200? Vou a 200. Então, nível P, quando tem nível P em cima, é uma prova que tem pouca adaptação, tá? Marque as respostas corretas. O que que eu coloquei? A questão, negrito, caixa alta. Aqui, na prova, eu devia ter separado a prova original, né? Na prova original era escreva as 3 partes em que a idade dos metais é separada. Alguma coisa assim, tá? E não tinha pista nenhuma para eles. Então, aqui tem pista, tem 4, eles têm que marcar 3. Questão 2, escolha 3 dessas palavras para escrever sobre o período paleolítico. Lá era, escreva 3 coisas sobre o período paleolítico. Então, eu coloquei aqui algumas coisas, eles têm que escrever uma frase sobre. Questão 3, escreva 3 coisas sobre o período neolítico. Essa aqui ficou mais abertinha, um pouco mais difícil para eles, mas eu indiquei que são 3, ó. São 3 coisas que eles precisam escrever. Porque, às vezes, quando a gente coloca na questão só, escreva coisas sobre o período paleolítico, fica muito aberto, fica muito vazio para eles. Eles precisam ter esse gerenciamento de onde que eles vão escrever e o quanto que tem que escrever. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, entre período paleolítico, período neolítico e idade dos metais. São 3 relações que eles têm que fazer. Questão 5. A história tem 5 partes. Quais são elas? Então, aqui, essa aqui é basicamente a mesma pergunta que era na prova original, só que eu dei pistas. Eu coloquei, tipo, né, palavras lacunadas, né, lacunas para eles preencherem. Questão 6. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira entre fonte histórica material e fonte imaterial. Eram 2 itens, eles conseguiram ir razoavelmente bem. Aqui eu não vi, esse 1 aí tá perdido. Aqui é o nível M, ou seja, é um estudante que está no nível médio. Ele precisa de mais ajuda, mais apoio. Então, o que que eu fiz aqui, tá? Eu alterei a ordem das questões para que a ordem das questões já fosse mais coerente com o conteúdo. Não fosse aquela coisa misturadinha, porque às vezes a gente mistura na prova, porque justamente a gente quer testar eles. Então, a história tem 5 partes. Quais são elas? Então, aqui as 5 partes. E aí, dica: estas palavras são importantes nesta prova. Pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Viram que está em letra minúscula? Por quê? Porque o estar em letra minúscula, para eles, é um desafio. Porque aqui é alguém que está em processo de alfabetização. Isso aqui é uma prova de um estudante que está começando a ler ou que tem muita dificuldade de interpretar. Então, as palavras estão aqui, mas ele vai ter que ler e vai ter que entender que é daqui, porque eu não vou dizer. O professor também não, né? Tempo paleolítico, aí tem a pista, idade da pedra lascada, tem uma imagem do homem das cavernas. Marque V para verdadeiro e F para falso. E atrás ainda tem V ou F. Se ele não conseguir fazer dentro, ele pode marcar atrás, tá? Frases bem simples, com poucas palavras, letra maiúscula, né? Questão 3, tempo do Neolítico. Complete as frases usando as palavras do quadro. Aí tá aqui a imagenzinha já. Aí tem plantar animais e ferramentas. Frases lacunadas para que eles copiem e preencham ali. Questão 4. Até uma coisa que às vezes confunde eles é colocar as letras aqui na frente. Às vezes é melhor não deixar a letra porque eles acham que é de marcar certo e errado, tá? Idade dos metais. Complete as frases usando as palavras do quadro. As pessoas faziam, aí tem frases para eles preencherem, texto lacunado, né? Questão 5, a idade dos metais tem 3 partes. Quais são elas? Então, tem 4, você tem que escolher 3. O que você aprendeu, fale, poderia ser escreva, né? Uma coisa que você aprendeu sobre a idade dos metais. Escreva para M, para as fontes históricas dos materiais, e I para as fontes históricas imateriais. Essa aqui eu deixei igual, porque eles foram muito bem. Essa questão aqui, poucos erraram na prova. Então, acabei mantendo. Nível G. O que é o nível G? É o aluno que precisa de muita adaptação. Muita mesmo, tá? Ele tá lá começando a aprender a escrever, ele lê algumas palavras.
Aqui ele lê algumas palavras, tá? Questão 1. A história tem 5 partes. Quais são elas? Estão aqui as 5 partes da história e ele precisa preencher aqui, achar no caça-palavras, tá? Questão 2. Tempo do Paleolítico, idade da Pedra Lascada. Ligue as palavras na imagem. Fogo, caçar e colher. Percebe que eu estou ainda no conteúdo de história? Eu estou ainda no conteúdo de história. Só que eu estou trazendo imagens, que são os pictogramas, e palavras, porque esse estudante lê palavras. Tempo do Neolítico, complete as frases. Aí tem aqui as imagenzinhas, tá? As pessoas faziam novas de pedra polida. Aí ele pode copiar ferramentas aqui, se ele não souber escrever. Não está escrito só ferramenta. E ele vai ter que entender o contexto para conseguir fazer, tá? Questão 4, idade dos metais. Escreva coisas que o homem fez na idade dos metais. Tem a imagem e ele escreve embaixo o que o homem fez. Ele vai ter que escrever palavras. Difícil? Para alguns deles vai ser bastante, porque eu ainda poderia facilitar um pouco mais e tornar mais acessível colocando estas 5 palavras numa caixa aqui do lado para ele procurar e copiar, tá? Mas eu estou pensando aqui que é um estudante que está em processo de alfabetização. Ele consegue escrever algumas palavras. Complete as frases com as palavras bronze, ferramentas e comércio. Então, eu tenho imagens, eu tenho 3 palavras e 2 frases, tá? O que você aprendeu? Desenhe uma coisa que você aprendeu sobre a idade dos metais. Desenhe. Lá era escreva frases, aqui é desenho. Questão 7, material e imaterial, e aí tem a pista visual do que é, e ele marca embaixo, tá? É o mesmo conteúdo, só que aqui são 3 palavras, tá faltando uma, né? O comércio, né? O comércio tá a mais aqui. Opa, não vou conseguir mexer agora. Não vou conseguir editar. O comércio está errado, a frase do comércio sumiu. Porque tinha uma imagenzinha, a frase do comércio, que eram 3. Óbvio, a gente tem que revisar tudo 10 vezes. Essa que eu não apliquei com ninguém, porque nenhum deles precisava tão difícil, porque todos ali estavam alfabetizados, né? Eu fiz só P e M. E a gente poderia, daqui a pouco, fazer uma app, que é só pegar a prova que o professor fez, que estava em letra minúscula, né? E colocar ela em caixa alta. Isso seria o PP. Aumentar o espaço, colocar linhas para o aluno responder, isso é adaptação PP, só espacial, tá? Aqui eu botei P porque eu mudei um pouquinho e dei algumas pistas visuais. Essa aqui é M porque eu já dei imagens, eu já coloquei um verdadeiro ou falso, né? Já coloquei uma caixa com as palavras que ele tem que usar dentro. Só que assim, o que eu quero que vocês pensem assim aqui nesta prova, tá? Eu mudei o conteúdo? Não. Nas 3 provas, PMG, o estudante fez uma prova de história. Eu mudei a forma de apresentação, eu mudei o objetivo da questão. O objetivo da questão era lembrar de alguma coisa. Eu coloquei para ele ligar, para ele relacionar, para ele procurar palavras. Mas eu mudei o objetivo da questão. Mas ainda assim, é uma avaliação sobre o conteúdo que foi trabalhado lá. Então, eu não mudei o conteúdo, eu mudei a forma de apresentação.